Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar essa aula 6 da turma de Mecânica Básica para a turma de Engenharia Eletrônica. Nós vamos falar hoje sobre a força equivalente a uma carga distribuída e onde que ela é aplicada, tá? Bom, uma carga distribuída, pessoal, é o que acontece na prática, tá? Não existe aquela carga que é uma flechinha em cima de um pontinho, né? Isso aí não existe. Quando você apoia em cima de uma mesa, você está cansado, apoia na mesa, você apoia a mão, tem uma área de contato, tá? Essa área distribui uma força. Então, em geral, as forças são distribuídas em cima de uma área, tá? Beleza? Então, em geral, você tem uma situação em que um carregamento é distribuído numa certa área, tá? E pode ser a coisa mais doida possível, pode ser uma batata aqui de cargas, assim, sabe? Uma superfície toda louca. Mas aqui para o nosso curso, nos interessam cargas em que eu consiga desenhar uma função aqui, ó, uma função aqui, tá? Mais do que isso, nós sabemos que as cargas são uma área, né? Uma área onde as forças são aplicadas, tá? Essa força dividida por essa área a gente chama de pressão, tá? Mas a gente evita de falar esse nome, porque na, em resistência dos materiais a gente chama isso aqui de compressão, tá? A compressão é uma força que se aplica perpendicular à superfície, tá? E o cisalhamento, que é o atrito, é uma força paralela à superfície. Não é mostrado aqui. Tá. No nosso caso, a nossa força de compressão aqui nessa área, nós vamos estudar somente áreas em que a força não varia no eixo, aqui ó, nesse eixo que a gente chama de eixo Y, tá? Então nesse eixo Y, a gente não tem variação, a força sempre é constante. Então essa pressão, que é uma função de x e y, tá? Acaba sendo função só de x, porque em y ela não varia, tá? É uma forma de você fazer uma conta mais simplificada, mas que não é uma aproximação drástica não. Em muitas situações ela realmente é assim. Então o que você faz? Você pega essa pressão, essa compressão, né, e multiplica por esse comprimento. Esta força de compressão é newtons por metro quadrado. Quando você multiplicar por esse comprimento, você vai multiplicar por metro. Então vai ficar newtons por metro. E esse newtons por metro a gente chama de carregamento, tá? Em geral, o que nós mostramos para você é o carregamento, a letra W, tá? Então nós vamos multiplicar aqui esse P de x por esse comprimento, que é A. O resultado vai ser esse W, tá? Um W de x apenas, tá? Esse W de x é como se você estivesse olhando desse lado aqui, tá? Está olhando de assim, beleza? Aí você vai ver essa figura aqui, tá? Então, o que é nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é trocar esse carregamento por uma única força, tá? E a regra é simples, tá? Esta força é esta área aqui, tá? É a área. Por quê? Essa função é newton por metro. E aqui é metro. Quando eu multiplicar a área, você vai fazer base vezes altura, vai ficar newton por metro vezes metro, vai dar newton. Então,
Essa área embaixo da curva, que é uma integral, né, é a própria força. Agora, eu calculei essa área e achei a força. Onde que eu aplico essa força? Então, essa força é aplicada no centroide dessa área, no centro de massa dessa área. Então, você vai pegar o centro de massa, calcular, e nesse centro de massa você passa essa força. Ou seja, todo esse sistema é equivalente a esta única força, aplicada nesse local específico. Tá? Isso é essencial para você calcular o que a gente chama de reações de apoio, né? Que são as forças aplicadas nesses roletes aqui. Ó, tá? Entretanto, depois você vai ver em Resmate que pode mencionar, por exemplo, essa barra aqui, você tem que calcular as forças que agem aqui dentro. Então você vai ter que voltar para cá, onde a força é distribuída. Mas por enquanto, nos interessa apenas achar a resultante disso aqui, que é essa força aqui. Então, essa força resultante é simples. Ela é esta área aqui, que é a integral de Wx dx. Que é a área, tá? Como é que você vai achar o centroide? O centroide, pessoal, é como se você pegasse cada retangulinho desse e pegasse o x dele, o centroide dele, que é o ponto médio, fizesse uma média ponderada. Quem que é a ponderação? É essa área, né? Retângulos com área maior têm peso maior. Então o centroide vai ser isso aqui. É a soma, né, de x1 a 1 mais x2 a 2 mais x3 a 3. Cada retângulo desse. Dividido pela soma das áreas, a1 mais a2 mais a3. Então essa soma vai virar uma integral, no limite que esses triangulinhos sejam muito pequenininhos, né? E a soma das áreas é a área total. Mas essa área total, você já achou aqui, ó, tá certo? Que é a força resultante. Então, é a mesma integral, só que tem um x aqui, ó, um x a mais, tá? Aqui tem um x a mais. Em geral, são integrais simples, tá bom? Integral de polinômio, essas coisas, tá? Integral de seno, cosseno, né? Nada difícil, tá? Mas, o que você vai obter no final é essa única força equivalente àquele tudo que está lá, numa posição específica, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa viga de aço com essa carga gigante aqui, ó, de madeira. Então aqui, daqui até aqui tem um pedaço sem carga, que é A, daqui até aqui é B. Como essa viga tem peso homogêneo, o carregamento é uma coisa uniforme, um retângulo. Ora, a área de um retângulo é lado vezes lado, não precisa fazer nenhuma conta para isso, nenhuma integral, né? E o centroide de um retângulo é o ponto médio. Então você vai trocar tudo isso aqui por uma única força, apontado no ponto médio do retângulo B, e a localização dela vai ser esse A mais B sobre 2, né, que é o ponto médio, tá certo? Então, você realmente não vai fazer quase nenhuma integral, tá? Porque as nossas figuras são retângulos, triângulos, tá? Coisas que você já sabe a área. Aí eu te falo onde está o centroide, aí você já resolve o problema, tá? Raramente você vai ter que usar a integral. Entretanto, faz parte dessa disciplina calcular centroide de qualquer coisa, tá? Então, essa matéria vai ser mais para frente, lá por metade de fevereiro, tá? Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o centroide de verdade. Centroide de uma linha, centroide de uma área, centroide de um volume, tá bom? Mas, por enquanto, é só isso que tem que saber, por enquanto. Só o centroide de uma área, tá? E aí, pessoal, você tem tabelas, tá? Porque calcular centroide, pessoal, às vezes dá trabalho. E às vezes numa prova aí de mecânica dos fluidos, de resmate, tem que achar 10, 15 centroides. Então não dá para você ficar fazendo integral.
Então você tem uma tabela que você pode olhar onde estão os centroides, tá? Então, por exemplo, aqui tem várias tabelas, né? Por exemplo, o retângulo, o centroide é o ponto médio, né? É B sobre 2 e H sobre 2. E um triângulo retângulo, que é um caso mais... Onde está o centroide? É 1/3 da base, contado a partir do ângulo reto. Vou repetir. 1/3 da base, a base está aqui, ó. 1/3 da base, contado a partir do ângulo reto. E a altura é a mesma coisa. A altura não usa, mas é a mesma coisa, tá? Então, assim, professor, eu coloquei o centroide, mas você não mediu a partir do ângulo reto, então tá errado. É 1/3 a partir do ângulo reto, que é esse ângulo que está aqui, tá certo? Ó, esse aqui. Então, 1/3 a partir do ângulo reto, tá? Aí o quarto de círculo. O quarto de círculo, o centroide é esse aqui. E os xy são iguais, 4r sobre 3π. Dá para deduzir por integral isso aqui. Aí uma parábola. Uma parábola, né? Você tem um b da parábola e tem um h da parábola, certo? A parábola é kx ao quadrado aqui, então não sei se dá para ver o quadrado. Tá? Então onde que é o centroide de uma parábola? O x é esse b, né, a partir do zero aqui, 3b sobre 4, 3/4 da base. E essa altura aqui, né? Essa altura aqui é 3/10 da altura. Então, 3/10 da altura a partir do eixo x e 3/4 da base a partir do zero. E quanto que é a área da parábola? A área da parábola é 1/3 da base vezes a altura. Então, base vezes a altura é 1/3, tá bom? Você pode deduzir isso a partir lá daquelas integrais, tá bom? É tranquilo, porque integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, né? Muito fácil. Então, nós vamos usar essa tabela aqui, ó. Não vai fugir disso, pessoal, tá? Então, não vamos fazer integral, não precisa, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa distribuição, tá? Que é uma distribuição de carga. Ele quer trocar tudo isso aqui por uma única força, tá? E quer saber onde que está essa localização dessa força. Então, o que você tem que fazer? Você tem que achar esta área por integral. Você pode usar a tabela, tá? Achar essa área e depois achar essa posição, né, do centroide. Vamos voltar então lá? Voltando para trás, né? Como é que eu acho a área mesmo? Ó, a área é 1/3 da base vezes a altura, tá? 1/3 da base vezes a altura. Então, a área vai ser a força total. A base vale 2. E essa função aqui é 60x². Então, em 2, que é o final do negócio, vale 240, que é a altura. Então, 240 vezes 2, 480. Divide por 3, 160. Então, essa força resultante vale 160. 1/3 da base vezes a altura. Está aqui, ó. 1/3 da base vezes a altura. 160. E onde que é o centroide? O centroide é 3/4 da base, medido a partir do zero. Aqui, ó. Então, 3/4 de 2. 3/4 de 2 vai dar 1,5 m. Pronto, acabou. Então, vou trocar tudo isso aqui por uma única força de 160, aplicada na posição 1,5 m. Então, fica assim, ó, 1,5 m, 160. Então, isso é equivalente a isso, tá certo? Chamado sistema equivalente. E desse jeito que está aqui, fica fácil de calcular as reações de apoio, que é essa parte aqui, tá? É o capítulo 5. Beleza? Esse aqui, ó. Uma carga distribuída, ele deu a pressão aqui, ó, 800x aqui. Pascal, que é Newton por metro quadrado. Atua sobre uma superfície superior da viga amostrada. Aqui tem uma viga em forma de I aqui, ó, viga de aço, né?
Determine o módulo de localização da força resultante. Bom, o que acontece? Quando é dado assim uma coisa em termos de área, né, o que você faz? Você multiplica aqui, ó. Você pega esse 0,2, comprime, né? Porque aqui é constante, né? Então você vai pegar essa pressão, que é a compressão, né? 800x, multiplicar por 0,2, né? Aí você vai comprimir e vai dar o carregamento, o W, que é Newton por metro. Então vai ficar 800x vezes 0,2 dá 160x, tá? E aí comprime, tá? Então vai dar uma coisa assim, um triângulo, né? 800, o carregamento é a pressão por essa largura aqui, né? Y0, dá 160x. Então tá aqui, ó, 160x. Essa função aqui é uma reta, né? 160. Se você estivesse olhando aqui de frente assim, tá? Então é para achar a resultante disso, tá? Então, de cabeça a gente pode fazer. Quanto que é a força resultante? É a área. E qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então a base é 9. E a altura aqui, ó, porque aqui é uma 160x, quando for 9 vai dar 1440. Base é 9, altura é 1440 dividido por 2, nessa área. E a posição? A posição é 1/3 da base. É 1/3 de 9, é 3. Então, o x é 3? Não, cuidado, é 1/3 medido a partir do ângulo reto. A partir do ângulo reto. Então, 1/3 para cá. Então, 3 metros aqui, então para cá é 6. Então, x igual a 6, porque vai dar de 6 até 9 é 1/3 da base, tá certo? Então, fazendo a conta, eu tenho então a força resultante de 6.480 e o x vai ficar 1/3 da base medido a partir do ângulo reto, que é 3 metros. Então você vai ter essa aqui, que é a força. Isso aqui é equivalente a isso, uma única força com esse valor, e a posição é 3 metros a partir do ângulo reto ou 6 metros a partir da origem, tá certo? Então esse é equivalente a esse, tá certo? Bom, você também poderia fazer por integral isso aqui, se você quisesse, tá? Você pega essa função, e integra de 0 até 9, você vai dar esse resultado aqui, ó, tá? E para achar a posição aqui, que vai dar 6, né? Você pega essa função, multiplica por x, lembra? Que é xwx. Integra de 0 a 9 e divide por isso, tem que dividir pela área total. Vai dar 6, tá? Posição aqui. Então você pode fazer por integral ou pode fazer pela tabela, você que sabe. Agora esse aqui, ó. Como é que eu vou achar o equivalente dessa? Você fala assim, professor, isso aí parece o quê? Aqui é 100, aqui é 50. Isso aqui é um trapézio, né? A área do trapézio, é base maior, mais base menor, sobre 2 vezes a altura. Tudo bem, mas onde que é o centroide do trapézio? Putz, não sei. Então é muito comum acontecer isso, pessoal. Você tem que dividir as figuras em 2, em 3. Aí você faz média ponderada. Então aqui eu vou dividir em 2. Ó. Vou fazer um retângulo de altura 50 e um triângulo de altura 50 também, né? Porque 100 menos 50 é 50. Então fica assim, ó. Um retângulo de altura 50, a força no ponto médio. E um triângulo de altura 50, a força é 1/3 da base. Tá? Então, olha, esse x2 do retângulo é metade, então é 4,5. 4,5. E o x1, que é 1/3 da base, 1/3 de 9 é 3, aqui é 3. E quanto que é F1 e F2? São as áreas, tá certo? Então, ó, a área do retângulo é 50 vezes 9. Então essa força aqui do retângulo, ela é 450. E a força aqui do triângulo? É o que restou aqui, 50 vezes 9 sobre 2. Então isso aqui é 225. Então a força total vai ser
225 mais 450. Então a força total é 675. E a posição final da única força? Aí você faz média ponderada. Você faz x1 vezes F1 mais x2 vezes F2 sobre F1 mais F2. Tá? Então você tem aqui a primeira força, que é a do triângulo, base vezes altura sobre 2, que dá 225. A força 2, que é o retângulo, lado vezes lado, dá 450. O x1 é 1/3 da base, é 3. O x2 é metade do retângulo, que é 4,5. Então eu tenho as duas forças e tenho os dois valores de x. A força total vai ser 675. E onde que vai ser a posição? Aí você faz x1 F1, x2 F2, sobre F1 mais F2, está aqui. Tá certo? E aí você vai ter, então, que vai dar 4. Ou seja, então, no final, você vai ter a posição, a força resultante. Tudo aquilo lá é igual a isso aqui, só. Uma única força de 675. E a posição aqui, 4 pés. Tá certo? Pronto, acabou. Você já fez a redução, tá? Então, pessoal, essa parte é tranquila. Eu achei que você, não sei se você percebeu, mas eu acho que não tem nenhuma dificuldade, tá? Então, essa lista da aula 6 é uma coisa bem bacana. E você vai ver isso demais em Resmate, porque Resmate é tudo força distribuída, porque a realidade é assim, né? E as distribuições não são figuras complicadas, né? É a área de triângulo, a área de retângulo, às vezes a área de um círculo, tá? Mas é tranquilo, beleza? Então tenta fazer lá a lista 6. O exercício também que está naquela lista especial para entregar, ele não é difícil, são umas figuras geométricas simples ali, triângulo, retângulo, essas coisas, né? E aí, eu acho que é tranquilo para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aula então, já acabou, uma aula rápida, né? E aí espero que vocês tenham gostado. E aí, durante essa semana aqui, na segunda-feira talvez tenha uma aula extra, se vocês quiserem. E aí, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, tá bom? Um fim de semana aí, bons estudos.